do Senhor. Nós iremos nesta noite falar de um assunto que veio ao meu coração. E no livro de Neemias, o profeta Neemias, capítulo 4, do livro de Neemias, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros, como despojo para uma outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegaram à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus. Colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmo não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Essa história que nós queremos pensar nesta noite tem um tema para ela: construtores de sonhos. Neemias estava no cativeiro persa quando Artaxerxes ali governava. No certo dia, Neemias recebeu visita de pessoas de Israel, de Judá, seus parentes, seus irmãos, seus conhecidos. E ele quis saber como estava Jerusalém, Judá, como é que estavam os judeus que ficaram em casa, que ficaram fora do cativeiro. E a notícia não foi boa. A notícia foi péssima. Foi péssima para Neemias. Ele ficou abatido, ficou triste, ficou arrasado da notícia que deu para ele. Os muros queimados, tudo destruído e muita tristeza. Aquilo encheu o coração de Neemias de dor, de saudade, de tristeza. Chegando o momento de levar o vinho para o rei percebeu que ele estava triste e abatido. Assim, ele confessou, compartilhou com o rei da sua dor e da sua tristeza.
e Neemias teve um sonho de reconstruir os muros de Jerusalém e de Judá. Ele construiu no coração dele aquela reconstrução. Mas como construir? Como reconstruir os muros? Como reconstruir novamente aquela cidade, se tudo estava destruído? Se ele não tinha materiais, se ele não tinha riqueza mais. Mas aí ele entendeu que o sonho deveria ser executado. Levou ao rei e pediu ajuda ao rei. E Deus tocou no coração do rei. E o rei concedeu a Neemias que reconstruísse os muros de Jerusalém. Por isso que nós queremos pensar nessa noite sobre essa questão, construtores de sonho. Neemias foi um construtor de sonho. E o que vem a ser construtores de sonho? O sonho envolve um processo de ação, planejamento, superação de obstáculos. E sim, Neemias vai na frente encontrar obstáculos, ele vai superar os obstáculos, ele consegue concluir o seu sonho. Mas, para tanto, é preciso nós não desistirmos dos nossos sonhos. Um grande sonho Neemias tinha e ele conseguiu executar o seu sonho. Por esse motivo, construtores de sonhos é o projeto que Deus quer para cada um de nós. Que nós possamos construir os nossos sonhos. Como diz a palavra de Deus em Salmos 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. É um sonho, nós temos sonhos no coração. Mas Deus quer que a gente coloque isso nas mãos dele, deleitar. Um pensador por nome Marco Viana disse assim: quando pensar em desistir do seu sonho, olhe para trás e lembre o quanto já caminhou para conquistá-lo. Às vezes a gente pega no arado, pega no projeto, naquele sonho que Deus colocou em nosso coração, mas no meio do caminho nós queremos desistir. Aí onde o Marco Viana diz: olha para trás, veja o quanto você já caminhou, veja o quanto você já avançou. Então, não tire a mão do arado, não deixe o seu sonho morrer, não deixe seus sonhos perecerem. Quero com isso, nessa visão, nessa leitura que nós acabamos de ter aqui, você vai encontrar Neemias com o povo reconstruindo os muros. Vai aparecer os obstáculos. Sambalat e Tobias aparecem no meio do povo, criticando, zombando deles. E aquilo foi dolorido para Neemias, foi dolorido para os construtores. A humilhação foi lançada, estampada, porque realmente a cena era terrível. Os muros estavam queimados, a cidade estava destruída. Mas o sonho estava no coração de Neemias. Diz a Bíblia que ele pegou aquela situação e levou para Deus e orou a Deus. E Deus aí, Deus que é o dono dos sonhos, Deus que é dono da vitória, Deus que é dono do sucesso de cada um de nós, fortaleceu o coração de Neemias e do povo. Mas eu quero pensar em 3 pontos importantes nessa questão de construtores de sonho. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Primeiro ponto que eu quero pensar: construtores de sonhos, eles seguem em frente, reconstruindo os muros frente às descrenças humanas. Ele leva em frente, segue sempre em frente, reconstruindo os muros frente às descrenças humanas. Se você olhar no versículo 2 do texto lido, é para você desistir. A descrença estava aqui. E na presença dos seus compatriotas, isso quem fez foi Sambalat. Ele e os poderosos de Samaria, ele fez assim: ó, aqueles frágeis judeus estão fazendo. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra em um só dia?
Será que vou conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos que estão queimados? Olha que situação. Sanbalat e Tobias param e lançam uma descrença diante dos pedreiros, diante de Neemias, brincando, jogando descrença. Muitas das vezes, nós temos um sonho e aparece no nosso caminho aquela pessoa que lança uma palavra de descrença em você, dizendo que você não tem forças, que você não tem condições de chegar tão longe. Quantas pessoas desistiu de uma formação, de uma escola, porque foi criticado por um professor não sábio? Quantas pessoas desistiu de um sonho de ser alguém importante, porque alguém fez uma crítica maligna? Pois Neemias vai nos dar uma lição muito grande aqui. Construtores de sonho, eles seguem em frente, reconstruindo os muros frente às descrenças humanas, às descrenças da vida, de quem não sabe sonhar. Tobias e Sanbalat não sabiam o que é sonhar. Eles não sabiam o que é sonhar. Quando nós sonhamos e colocamos nossos sonhos na mão de Deus, é algo diferente. Mas eles não sabiam, de quem não fica feliz com a felicidade dos outros. Sanbalat e Tobias não ficavam felizes com a felicidade de Neemias. Ver aqueles muros reconstruídos, Jerusalém novamente uma cidade linda. Não. Sanbalat e Tobias carregavam no seu coração tristeza quanto a isso. Os nossos sonhos, há muitas pessoas que eles não ficam felizes com os nossos sonhos, com o nosso sucesso, com as nossas vitórias. Eles querem a nossa derrota, eles querem a nossa ruína. E por isso, eles jogam descrença. Ele joga a semente da descrença para você acreditar neles e desistir do seu sonho. Ele sofre também com os nossos sonhos. Há pessoas de que, quando vê você sonhando e prosperando, eles sofrem, eles têm raiva, eles não gostam dos sonhos da gente. Eles querem realmente colocar toda a descrença no seu sonho, porque o seu sonho causa nele tristeza, ódio, e eles não são felizes com os sonhos alheios. Quando o sonho é de alguém, eles têm tristeza. Quando os sonhos são deles, eles estão alegres. Mas se o sonho é de alguém, eles ficam tristes. Eles ficam raivosos. Mas nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Devemos continuar construindo eles no nosso pensamento. E depois executando. Os obstáculos virão. As dificuldades virão. Mas nós devemos continuar construindo os nossos sonhos em nossas mentes e depois executando, confiando na mão de Deus. Amém. Se muitos construtores de sonhos houve na sociedade, se eles desistissem dos seus sonhos, nós não teríamos hoje grandes construções importantes e lindas. Por exemplo, aquela construção do Gustavo Eiffel, que construiu a Torre Eiffel lá na França. Quantas lutas ele teve, mas ele persistiu no seu sonho. Ele levou adiante o seu sonho. Não foi de uma noite para um dia. Quantos obstáculos ele encontrou, quantas coisas importantes ele construiu na França e ao redor do mundo. Então, Gustavo Eiffel, ele não desistiu do seu sonho, levou adiante o seu sonho e ele construiu uma das obras mais lindas de todo o planeta, a Torre Eiffel lá na França. Nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Todos nós, Deus coloca em nosso coração sonhos e Deus deseja que nós venhamos a construir os nossos sonhos em nossas vidas, em nossas mentes e lutar por eles, por levá-lo adiante, levar aquele sonho a ser concretizado. É um prazer para Deus, é uma alegria para Deus. Aqueles sonhos bons, aqueles sonhos que vai te fazer bem a você e aqueles que estão em volta de você. Quantas coisas, quantos construtores de sonho, quanto aquele que inventou a luz, a medicina, quantas pesquisas, quantos sonhos estudados,
nos seus laboratórios, nos seus lugares de estudos. Quantas noites, quantas lutas, e aquelas pessoas amadureceu o seu sonho, colocou na mão de Deus e foi adiante e se tornou uma bênção para toda a humanidade. Construtores de sonhos, como Neemias, eles seguem em frente, reconstruindo os muros frente às zombarias. Versículo 3, diz assim no versículo 3, olha que zombaria. Tobias, o amonita, que estava ao lado de Sambalate, ele não deixou por menos, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ele virou para Sambalate e disse, olha, basta que construa, não se preocupe. Quando eles terminarem de construir, assim que a raposa passa por cima do muro, o muro cai. Não se preocupe, eles não conseguirão. Zombaram. E isso acontece também conosco. Quando nós temos sonhos, quando nós idealizamos o nosso sonho, quando nós começamos a lutar pelos nossos sonhos e que começamos a executá-los, aparece sempre um Tobias e um Sambalate na vida de cada um de nós. E eles começam com as suas zombarias, eles começam colocando defeito, eles começam colocando ironias, porque eles não se sentem felizes. Eles realmente não têm prazer no seu sucesso, na sua vitória. Mas com Neemias foi diferente. Construtores de sonho seguem sempre em frente, reconstruindo os muros frente às zombarias da vida. Eles seguem em frente. Seguem em frente enfrentando o quê? De quem não tem perspectiva de vida. Ele enfrentou aqueles lá, Sambalate e Tobias, não tinham perspectiva de vida nenhuma. Eles tinham aquela vidinha deles, da crítica, da zombaria, mas Neemias tinha sonhos. Neemias tinha sonhos maiores. Saiu lá da Pérsia, em direção a Israel, um lugar tão distante, para reconstruir sonhos, para reconstruir os muros de Jerusalém e de Judá, que havia caído. E ele sonhava novamente de ver aquela cidade novamente de pé, com seus muros erguidos, para que todos pudessem ver a glória de Deus. Aleluia. Mas Sambalate e Tobias, eles não tinham perspectiva de vida, eles não tinham esperança no amanhã. Então eles queriam cortar a esperança de Neemias. Eles queriam jogar terra, queriam jogar o lixo sobre as esperanças de Neemias. Mas Neemias era diferente. Ele realmente seguia em frente, reconstruindo os muros frente a todo tipo de zombaria. Ele não deu trégua, ele levou para Deus. É isso que nós devemos fazer. Diante das zombarias da vida, diante das invejas, dos ódios, leve os seus sonhos para as mãos de Deus. Não desista. Aquela zombaria é inferior a Deus. Aquela zombaria não consegue vencer o poder de Deus. Amém, Jesus. Neemias levou adiante. Ele levou adiante, enfrentando as zombarias de quem não tem compromisso com a cruz. Sambalate e Tobias não tinha compromisso com a cruz, com o país de Israel, aquela nação que mais tarde viria a nascer o Salvador do mundo. Ele não tinha compromisso com a história, ele não tinha compromisso com os sonhos que Deus tinha preparado para Neemias e para todo o povo de Israel. Por isso, fica aí uma lição para cada um de nós. Não desista do seu sonho, não desista dos projetos de Deus na sua vida. Lutem, vença os obstáculos, procure amadurecer os seus sonhos e coloque-os na mão de Deus e lute. Não tenha medo de lutar. Um outro cidadão que foi um construtor na questão da área de arquitetura, de construções de pontes, estradas, ele encontrou muitos obstáculos na vida, mas ele não desistiu. O nome dele é Thomas Telford. É um escocês que construiu uma ponte muito importante entre uma ilha lá no Reino Unido, que ligava uma ilha ao país de Gales, aquela região, e precisava de uma ponte. E ele ousadamente, esse Thomas Telford, esse escocês, construiu essa ponte
e se tornou até hoje uma ponte muito famosa naquela região do Reino Unido. Então são homens que procurou colocar diante seus projetos, seus sonhos, e nós não devemos desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos, porque Deus deseja que você possa ser uma bênção para a sua vida e para a vida de muitos. Por isso, construtores de sonhos é o nosso tema para enfatizar a cada um de nós esse sentimento. Sonhos bons Deus quer que esteja em nossos corações. Deus deseja que você possa estar alimentando coisas boas dentro de você e produzindo para você, para os seus, para a sociedade, coisas boas para toda a sociedade. Quando uma pessoa estuda algo, que ele vem fazer o bem para si, para a sociedade, é um sonho de Deus, é um sonho de bênção. E Neemias estava ali, voltando da Pérsia para o país de Israel, para Judá e para Jerusalém, em busca de reconstruir um sonho que alguém tinha destruído. Muitas das vezes, há situações de destruição, seja no casamento, seja na formação escolar, pessoas que desistem de estudar, o casamento destruído, mas aí Deus coloca no coração daquelas pessoas envolvidas naquela situação para reconstruir novamente aquele casamento, para reconstruir novamente aquele estudo, aquela faculdade que foi cancelada, para reconstruir algo que perdeu e de repente você recomeça de novo, reconstruindo aquele sonho. Assim foi Neemias. Ele sonhou, quando ele recebeu aquela notícia negativa de que Israel estava destruído, ele sentiu a dor no seu coração e sentiu e levou para Deus em oração. Ele buscou a presença de Deus até o momento que Deus confirmou no seu coração que ele deveria voltar a Jerusalém e ajudar e reconstruir os muros daquela cidade. Então ele voltou para reconstruir, começar do zero, começar de baixo. E nós precisamos não desistirmos dos nossos sonhos, e sim reconstruí-los, buscando aperfeiçoá-los, vencendo os obstáculos, seguindo em frente, sem olhar para trás. Mas se você olhar para trás, possa olhar e ver o quanto você já avançou na presença de Deus. Construtores de sonho, seguem em frente, reconstruindo os muros da dedicação e empenho a Deus. No versículo 6, eu quero fortalecer os nossos corações com essa leitura. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Algo muito importante aqui para aqueles que vão reconstruir o sonho. Ele recebe toda aquela crítica de Sanbalat, Tobias e os demais. Ele pega aquela situação de crítica e de humilhação. Aquilo estava se jogando um balde de água fria na presença dos construtores. Mas Neemias pega toda aquela situação, chama o povo e vai buscar a presença do Deus que reanima, do Deus que fortalece, do Deus que restaura, do Deus que traz alegria, do Deus que abençoa. E aí aquele sentimento de reconstrução entra no povo e diz a Bíblia que o povo todo começa a trabalhar. Uns trabalhavam com uma mão só, uma mão na arma e uma mão trabalhando. Uma mão olhando, fazendo alguma coisa e a outra mão fazendo alguma coisa, mas todo o povo estava empenhado, se dedicando a reconstruir os muros. E aí diz no versículo 6, que eles se dedicaram, se empenharam totalmente no seu projeto de reconstruir os muros. Aqui nos ensina, Neemias nos ensina uma lição, que quando você estiver enfrentando as lutas, você precisa seguir em frente, reconstruindo os muros da dedicação e empenho naquele sonho que você um dia recebeu para fazer e para executar, dependendo unicamente de Deus. Diz o versículo 9, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então, ele levou para Deus. E ele colocou a vigilância. Olha o cuidado. Porque se estava reconstruindo, sabia que tinha um inimigo, então o inimigo iria atacá-la.
e destruir a obra do que eles tinham feito. Quantas vezes eu já vi situações de pessoas que reconstruíram a sua casa, estava na metade, e veio homens, e naquela noite jogou no chão de novo, e no outro dia, uma semana depois, ele reconstruía de novo. E essas pessoas, eu conheço pessoalmente, conseguiu reconstruir sua casa em uma cidade aqui do Brasil. Então isso prova que os construtores de sonho, eles não desistem nunca. Não desistem nunca. E não foi diferente com Neemias, mas ele dependeu unicamente de Deus. Nos seus sonhos não dependa de homens. Coloque seu sonho unicamente em Deus. Os homens que estarão com você, eles também estarão sendo colocados unicamente nas mãos de Deus. Porque seus sonhos têm vitórias quando eles dependem unicamente de Deus. E buscando sempre a vigilância constante. Neemias, versículo 17 e 18, diz assim: que estavam construindo o muro, aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Isso quer dizer que no nosso projeto nós devemos ter muito cuidado, muita vigilância, muita experiência e nunca confiar nos nossos adversários, nos nossos inimigos. Nunca fale dos teus projetos totalmente para alguém. Os projetos são teus com Deus. Compartilhe com os seus e não com os seus inimigos. Mas todos nós, no mundo inteiro, que tem sonhos, nós temos opositores. Todos nós no mundo inteiro, que temos algum sonho, algum projeto, nós encontraremos opositores. Opositores que irão colocar o sentimento negativo, que irão até querer sabotar aquele sonho que um dia Deus colocou no teu coração. Um outro homem muito importante, que viveu na Alemanha, um alemão, por nome John Augusto, ele também construiu uma ponte. Ele era um construtor de pontes, estradas, e ele construiu uma ponte muito famosa, e essa ponte está em Nova York. É a ponte do Brooklyn, uma ponte muito famosa. Foi John Augusto, aquele alemão, que levou adiante aquele projeto e executou aquele projeto. E por certo, ele encontrou muitas dificuldades, muitas lutas, muito desafio. A nossa ponte Rio-Niterói foi muito desafio. Muitas pessoas morreram naquela construção daquela ponte Rio-Niterói. Mas aquela ponte ligou a cidade do Rio para Niterói, sentido Itaboraí, aquela região do Rio. Quantos obstáculos, quantas dificuldades, mas eles não desistiram e eles executaram o seu projeto. Então, nesse momento, eu quero desejar que cada um de nós não abra mão do seu sonho, não abra mão dos projetos que Deus colocou no seu coração. Obstáculos teremos, dificuldades teremos, mas devemos seguir em frente, reconstruindo. Se os projetos nossos não estão funcionando, deu alguma dificuldade, volte atrás, recomece novamente, reconstrua novamente, mas não desista dos seus projetos. Quantos projetos, quantas dificuldades nós teremos que enfrentar, mas enfrentaremos olhando para Deus, olhando para a cruz de Cristo, porque foi lá que Cristo deu-nos a vitória de estarmos sempre olhando para Ele, na certeza de que chegaremos ao fim e venceremos todas as dificuldades em Cristo Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.